Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando sequência aí às nossas gravações, vamos agora para o tópico 2.6, que fala sobre o poder aeroespacial. Beleza? Então, vamos lá, compartilhando, eu vou direto aqui na fila. Então, poder aeroespacial brasileiro e seus elementos. Lembrando que essa já é a apostila da segunda 2022, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui já é uma definição do que é o poder aeroespacial brasileiro. Tá vendo? O poder aeroespacial brasileiro é, então aqui já é uma definição, então é importante, tá? É a projeção do poder nacional resultante da integração dos recursos de que a nação dispõe para a utilização do espaço aéreo e do espaço exterior, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais. Então, toda essa definição aqui é importante, já caiu em prova esse texto aqui, então há uma possibilidade de cair novamente, tá bom? Acertar a câmera aqui. Esse já caiu uma vez, pode cair novamente. Seguindo, os elementos que constituem o poder aeroespacial brasileiro são o conjunto de recursos, vamos lá. Os elementos que constituem o poder aeroespacial brasileiro são o conjunto de recursos que são disponibilizados pelo país. Então, aqueles recursos que o país tem são elementos que constituem o poder aeroespacial brasileiro. Então, a gente começa com quem? Com a Força Aérea Brasileira. Depois vem a aviação civil, a infraestrutura aeroespacial, a indústria aeroespacial e de defesa, o complexo científico-tecnológico aeroespacial e os recursos humanos especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. Então, a palavra mais falada aí, pessoal, daqui, aeroespacial. Para o seu melhor entendimento, na sequência, segue uma breve descrição desses elementos. Então, geralmente, pessoal, geralmente cai na prova, algum texto que eles tiram, texto ou atividade ou reportagem relacionadas a um desses elementos aqui, e você tem que identificar nas alternativas qual o elemento que está sendo apontado na tal reportagem ou recorte de revista, ou qualquer elemento que fale ou da Força Aérea ou Aviação Civil. Geralmente cai infraestrutura aeroespacial, indústria aeroespacial de defesa, complexo tecnológico do aeroespacial, recursos humanos utilizados, cai poucas questões com esse pedindo isso aqui. É mais, então, complexo tecnológico aeroespacial, indústria aeroespacial de defesa e infraestrutura, que são os que confundem bastante. Então, vamos só ficar atentos, tá? Essas definições que vão vir aqui embaixo. Deixa eu realçar aqui. Então, a Força Aérea, a Aviação Civil, a infraestrutura aeroespacial, a indústria aeroespacial e de defesa, o complexo científico-tecnológico aeroespacial e os recursos humanos especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. Então, os recursos humanos, todo mundo já sabe que é o efetivo, né? É aquele pessoal qualificado, com curso especializado e tal. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui primeiramente aqui com a Força Aérea, com a definição. Então, é importante você decorar, tem que decorar mesmo, não adianta. Decorar aqui algumas partes do texto que eu faça lembrar
que está falando da Força Aérea. Então, vamos lá. É o conjunto de organizações. Ó, organizações. Tá vendo? Vamos focar aqui. Ó. É o conjunto de organizações, instalações e recursos humanos e materiais empenhados no cumprimento da missão militar atribuída à aeronáutica e que compõem o esforço principal da defesa nacional no campo militar aeroespacial. Então, Força Aérea, organizações, instalações e recursos humanos. Então, vamos focar então nesses três itens para que você consiga identificar que está falando da Força Aérea. Então, a Força Aérea é o conjunto de organizações, né, instalações, recursos humanos. Beleza? Show. Então, vamos realçar aqui. Uma outra corzinha, tá legal. Um conjunto de materiais no cumprimento da missão atribuída à aeronáutica. Então, aqui também, ó, missão atribuída à aeronáutica, Força Aérea Brasileira, que compõe o esforço principal da defesa nacional no campo militar, aeroespacial. Show? Aviação civil. A aviação civil é bem tranquilo. É o conjunto, deixa eu, a aviação civil é o conjunto das empresas de transporte aéreo. Então, é o conjunto das empresas de transporte aéreo, regular e não regular, das empresas de serviços aéreos especializados, dos meios da aviação desportiva e da aviação privada do Brasil. Então, o que que você foca em que primeiro? Então, aqui, ó, para você lembrar na hora da prova, é o conjunto, é o conjunto das empresas de transporte aéreo. É o conjunto das empresas de transporte aéreo. É aviação civil. Tá? E vem outras situações aqui que fazem lembrar, então, da aviação civil. Regular e não regular das empresas de serviços aéreos, ó, das empresas de serviços aéreos especializados e dos meios da aviação desportiva e da aviação privada no Brasil. Aviação privada, aviação civil. Foi? A aviação civil é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. A aviação civil é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Representa uma importante fonte de recursos e materiais que podem ser mobilizados. A aviação civil pode ser mobilizada, seus recursos podem ser mobilizados. Fonte de recursos humanos, então, as pessoas, e materiais, que podem ser mobilizados em casos de crises ou de conflitos armados, para atender às necessidades complementares da Força Aérea. Então, a aviação civil, ela pode, em tempo de guerra, em tempo de crise aí, crise que afete todo o país, ela pode ser mobilizada. Seus recursos e seus materiais podem ser mobilizados em caso de crises e de conflitos armados para atender às necessidades complementares da aeronáutica. Então, ela pode complementar a Força Aérea Brasileira em momentos de crises e conflitos armados. Então, a aviação civil também é bem tranquila. Tá? Agora que começa a complicar, mas não assim na sua totalidade. Tá? Vamos lá. Infraestrutura aeroespacial é o conjunto de instalações e serviços militares e civis que proporcionam o apoio necessário. Então, proporciona o apoio necessário às atividades aeronáuticas e espaciais do país. Então, é o conjunto de infraestrutura aeroespacial, de instalações e serviços militares e civis que proporciona o apoio necessário às atividades aeronáuticas e espaciais do país. Então,
A gente pensa aqui em infraestrutura, a gente já pensa em quê? Pô, aqui tem um exemplo, ó. Centro de lançamento de Alcântara, é infraestrutura. Essa infraestrutura é essencial para promover o controle e a vigilância do espaço aéreo. Essa vigilância, essa infraestrutura é essencial para promover o controle e a vigilância do espaço aéreo, a segurança da navegação aérea e a operação segura e eficiente da aviação no espaço aéreo brasileiro. Nós temos bastantes unidades que se enquadram nessa infraestrutura aeroespacial em Brasília, né? Tem o COPE, se não me engano, que é o Centro de Operações Aeroespaciais, se não estou enganado. Tem o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Brasília, ali é o foco. Ali tem umas 2 ou 3 unidades que se enquadram na infraestrutura aeroespacial. Ademais, o conjunto de aeródromos civis, somado à infraestrutura aeronáutica militar, aumenta a mobilidade dos meios de força aérea. Então, o conjunto de aeródromos civis, aeroportos, né? Somado à infraestrutura aeronáutica militar, aumenta a mobilidade dos meios de força aérea. À medida que permite seu emprego nas diversas regiões do país. A figura 4 mostra uma imagem Centro de Lançamento de Alcântara, a segunda base de lançamento de foguete da Força Aérea Brasileira. Esta consiste em uma estrutura aeroespacial. Então, o Centro de Lançamento de Alcântara é uma estrutura aeroespacial. Tá? Então, ela é a segunda base de lançamento de foguete da Força Aérea Brasileira. Então, infraestrutura espacial, que é o conjunto de instalações e serviços militares e civis, uma infraestrutura espacial, que proporciona o apoio necessário às atividades aeronáuticas e espaciais do país. Beleza? Então, vamos para indústria aeroespacial e de defesa. Vamos lá. É o conjunto das empresas do Parque Industrial Brasileiro. É o conjunto das empresas do Parque Industrial Brasileiro, que oferece produtos e serviços aos setores aeronáuticos. Então, a indústria aeroespacial ela oferece serviços e produtos aos setores aeronáutico, espacial e de defesa. Trata-se de um importante instrumento de soberania, à medida que possibilita a progressiva nacionalização de equipamentos e de serviços requeridos pela aeronáutica, objetivando reduzir a dependência externa. Então, indústria aeroespacial e de defesa. Trata-se de um importante instrumento de soberania à medida que possibilita a progressiva nacionalização de equipamentos e de serviços requeridos pela aeronáutica, objetivando reduzir a dependência externa. São aquelas empresas que produzem equipamentos de defesa e dos setores aeronáuticos. Empresa de, por exemplo, de foguetes, que produz foguetes para o Gripen, por exemplo. A indústria que produz ali é uma indústria espacial de defesa, entendeu? Então, é um conjunto das empresas do Parque Industrial Brasileiro. Então, conjunto das empresas do Parque Industrial Brasileiro. Como eu falei, geralmente cai na prova, eles pegam lá uma reportagem sobre uma determinada empresa que está no Brasil e tal, reunião com o comandante da Força Aérea, com essa empresa. Aí perguntam lá qual dos elementos do poder aeroespacial fazem parte de tal empresa. A indústria, defesa aeroespacial, entendeu? E assim vai. Então, é importante você identificar os pontos aqui que
identifico certinho ali de quem está falando, mas algumas confundem muito, pessoal. Complexo científico-tecnológico aeroespacial. É o conjunto das organizações brasileiras que executam atividades de pesquisa e de desenvolvimento nos setores aeronáutico e espacial e realiza formação, pessoal, e aperfeiçoamento de recursos humanos para o poder aeroespacial. Então, o complexo científico-tecnológico, o ITA é um bom exemplo de um elemento, de um desses elementos, tá? Eu tenho minhas dúvidas se a EA, Escola Especializada Aeronáutica, também seja. Mas, enfim, dá para entender, né? O conjunto das organizações brasileiras que executam atividade de pesquisa e de desenvolvimento nos setores aeronáutico e espacial, e realiza formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o poder aeroespacial. Tais atividades são essenciais para que o país amplie sua soberania no campo científico-tecnológico aeroespacial e domine as tecnologias requeridas pela aeronáutica com vistas ao cumprimento de sua destinação constitucional e suas atribuições subsidiárias. Tranquilo? Então, aqui a parte principal é essa que eu marquei, para você também lembrar, o conjunto das organizações brasileiras que executam atividade de pesquisa, desenvolvimento nos setores aeronáutica e espacial e realiza formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o poder aeroespacial. Beleza? Recursos humanos especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. O que são isso? Vamos lá. São o contingente de militares, ó. São o contingente de militares e civis que desempenham atividades relacionadas ao poder aeroespacial. Então, são o contingente. Então, diz aqui, ó, contingente de recursos humanos, de militares e civis, tal, tal. Essa força de trabalho é essencial para a aeronáutica e precisa estar qualificada para desenvolver as tecnologias aeronáuticas e espaciais compatíveis com as exigências decorrentes da destinação constitucional e das atribuições subsidiárias. Essa força de trabalho de recursos humanos especializados. São as escolas, né? Então, aqui, por exemplo, você tem que saber exatamente alguns pontos que identifica, você pode até confundir com o complexo tecnológico. Claro que o que diferencia aqui é atividades de pesquisa e de desenvolvimento nos setores aeronáutico e espacial. Não está falando do contingente, aqui já fala do contingente. São contingentes militares e civis que desempenham as atividades relacionadas ao poder aeroespacial. Então dá para identificar, mas em alguns casos pode confundir. Dentre os elementos que compõem o poder aeroespacial, um deles é a Força Aérea Brasileira. Deve ser compreendido que o elemento FAB e os meios aeroespaciais adjudica- adjudicados pelos poderes naval e militar terrestre, adjudicados, adjunto, né, deve ser, esteja junto, poder aeroespacial, poder, pelos poderes naval e militar terrestre, juntos, quando vinculados ao cumprimento de missão da FAB, quando vinculados com esses dois poderes aqui, ó, poder naval e o militar terrestre, quando vinculados ao cumprimento de missão da FAB e submetidos a algum tipo de comando e controle de autoridade militar aeroespacial, passa a ser designado poder militar aeroespacial. O poder naval, vamos dizer lá, os porta-aviões, e militar terrestre, lá, o pessoal que faz a segurança, quando vinculados ao cumprimento da missão da FAB, juntou e uma missão, né, que tenha comando e controle de autoridade militar e espacial. Então, passa a ser designado como poder militar espacial. Desse modo, cabe destacar que o preparo dos elementos do poder espacial brasileiro para atender às necessidades da aeronáutica será executado à luz da Constituição brasileira e da legislação sobre mobilização nacional.
Isso é importante. Poderes naval e militar terrestre, quando vinculados ao cumprimento de missão da FAB, submetido a algum tipo de comando e controle de autoridade militar aeroespacial, passa a ser designado Poder Militar Aeroespacial. Estou realçando aqui porque é importante. Poder Militar Aeroespacial. Então, vinculou aqui os dois dentro de uma missão que tem comando e controle militar espacial, Poder Militar Espacial. Então, os elementos para atender às necessidades da aeronáutica será executada à luz da Constituição Brasileira e da legislação sobre mobilização nacional. Esse preparo consiste na realização de ações estratégicas por parte do Estado brasileiro, planejadas, coordenadas e envolvidas de modo metódico e permanece desde situações de normalidade que viabilizem a capacitação da FAB. Então, esse preparo consiste na realização de ações estratégicas por parte de quem? Do Estado brasileiro, planejadas, coordenadas e desenvolvidas de modo metódico e permanente, desde a situação de normalidade que viabilizem a capacitação da FAB. A mobilização nacional será decretada por ato do Poder Executivo autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. É importante, tá? Isso aqui. Esse ato deverá especificar o espaço geográfico do território nacional em que será realizada a mobilização e as medidas necessárias à sua execução. Cessados os motivos que determinam a decretação da mobilização nacional, devem ser iniciadas as ações de desmobilização nacional, executando-a de modo gradativo e conciliando-se a necessidade decrescente do esforço de mobilização com a volta à normalidade. Cessados os motivos que determinaram a decretação da mobilização nacional, devem ser iniciadas as ações de desmobilização nacional, de modo gradativo, conciliando-se a necessidade decrescente do esforço de mobilização com a volta à normalidade. O emprego dos elementos do poder espacial brasileiro em proveito da missão da aeronáutica, isso aqui é importante. O emprego dos elementos do poder espacial brasileiro em proveito da missão da aeronáutica ocorrerá de acordo com a doutrina militar espacial. Então, aqui, ó, ocorrerá de acordo com quem, pessoal? Com a doutrina militar aeroespacial, tá? Respeitadas as imposições legais, as limitações técnicas, as normas e os procedimentos específicos de cada elemento. Então, o emprego dos elementos do poder espacial brasileiro em proveito da missão da aeronáutica ocorrerá de acordo com a doutrina militar espacial. Ao final desse tópico, há uma relação de documentos que detalham a doutrina relativa à mobilização nacional. Recomenda-se a familiarização com os principais temas desses documentos, com a finalidade de facilitar a compreensão da decomposição dos elementos do poder aeroespacial. Então, aqui fechamos mais um tópico 2.6, que fala do poder aeroespacial, esse, o poder aeroespacial e seus elementos. Viu? Então, aqui a gente finaliza o tópico 2.6. Vou botar uma benção, tá travando, que é uma beleza. 2.6. E vamos continuar aí, seguindo em frente e avançando. Tudo, pessoal? Então, o próximo tópico, vamos ver, de doutrina é o planejamento institucional da aeronáutica. Tópico 3.1, fundamentação teórica. Beleza? Esse será o próximo vídeo de doutrina. Então, aqui eu encerro a minha gravação.
encerrar aqui o compartilhamento da tela e vamos até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até mais.